Começando então mais um GRVT Gospel para você. E o tema de hoje, Michael, o mês das mulheres, março. O tema de hoje é os desafios da mulher contemporânea. Solta a vinheta aí, diretor. É, legal não sua, ele fica brilhoso. Sacanagem. Será? Ah, tem. Tá passando o tempo. Michael Jesus. Voltando aqui com o GRVT Gospel, no mês que se comemora Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar assim delas, as mulheres, o desafio. Melhor coisa para um homem. As mulheres. Incomoda um pouquinho, mas isso aí é mais. Tu imagina se a partir de agora as mulheres deixassem de existir? O que ia sobrar para nós? Os homens? Pablo Vittar, meu Deus, tá amarrado. Não, tá louco. Não. Sorteio. Não. Até o Henrique levantou. Foi embora. Essa foi boa, né, Henrique? Hã? Eu vou embora antes que aconteça. Meu Deus. Então tá, olha, o que nós podemos dizer com relação às mulheres? As mulheres realmente sofrem e continuam sofrendo muitos preconceitos, recebem menos, trabalham mais, trabalham dobrado, trabalham fora. Como é que vocês veem esses desafios para a mulher contemporânea? Não só a mulher cristã, mas também a mulher como na sociedade. Na sociedade, né? Como é que vocês enxergam esse desafio para a mulher? Mais, depois o Geiso. Cara, eu, assim, dentro da igreja, eu acho que mudou muito, assim, até mesmo vamos bem mais para trás, assim, na época lá de Jesus e tal. Jesus já quebrava esse paradigma, né? De que a mulher, que o judaísmo, a cultura, né, judaica, tinha a mulher como segundo plano, né? A mulher não podia isso, não podia aquilo, a mulher não poderia ter voz e tal. E Jesus já veio quebrando esse paradigma, né? Vários versículos tu vê ele quebrando essa forma de pensamento, né? E eu creio que hoje isso vem bastante colocado na sociedade, né? E é isso que também eu acho que as igrejas estão trazendo a mulher de fora para dentro das igrejas, assim. Porque, digamos assim, tem algumas linhas teológicas, né, de que mulher que mulher pode ser pastora e tal. Aí é outra questão. Mas, digamos assim, pode ser pastora e tal. Mas isso tá diminuindo bastante, assim, tipo, na questão da mulher poder trabalhar dentro da igreja, poder fazer coisas dentro da igreja, né? Não vou citar assim nomes de igrejas ou a linha teológica, né? Mas não sei se tu me entendeu, né? Uhum. Tipo, a mulher ela tá tendo bastante trabalho dentro da igreja, assim, coisa que há um tempinho atrás não espaço, tinha. Né? Ela não isso, espaço. Exatamente. Nem que ela quisesse, ela não poderia exercer determinados cargos. Isso, e há um tempo atrás, tu viu, até mesmo um pouco antes de eu mesmo me converter, não faz muito tempo que eu me converti, né? Há 7 anos atrás eu me converti, um pouquinho antes eu já ouvia falar nisso, que a igreja não tinha muito espaço para a mulher, né? Ela estava sempre atrás do homem. Isso, a mulher ela é tipo, não, a mulher ali ela tem que ser a parte dela ali e tal. E hoje não, hoje na igreja ela está tendo bastante avanço, assim, né? Ela tá, sim, entendo. Né? E na sociedade também, fora do cristianismo também, tá tendo isso também, tipo, a mulher tá podendo, na questão também do trabalho, questão até mesmo do estudo, né? Sim. Antigamente o homem era mais procurado para isso e tal, e a mulher hoje tá tendo mais isso. Não sei o que tu acha, assim. Não, sem dúvida nenhuma, isso é algo muito visível, né? Como você falou, dentro da igreja e fora da igreja também, né? Se nós considerarmos que só em 1932 é que a mulher, por exemplo, ela pôde votar, né? No dia 24 de fevereiro então é a data comemorativa, né, do direito ao voto feminino, né? E aqui vai uma homenagem a Berta Lutz, né, que foi a precursora, assim, com muita autoridade, com muita responsabilidade na busca pelos direitos da mulher, né? Ao voto, ao trabalho, ao estudo, porque antes realmente a mulher não podia nem falar em público, né? A primeira mulher a falar em público aqui no Rio Grande do Sul foi a Luciana de Abreu, né? Famosa aí no nome da rua lá em Porto Alegre. E tudo isso vamos falar do Brasil, fruto de um sistema patriarcal sob o qual, né, foi alicerçada a sociedade brasileira, né? Onde o homem realmente ele era
não só o que mandava, mas existia um sentimento de que o homem era dono de tudo. E isso a gente ainda consegue ver esses traços em famílias, em homens no dia a dia, né? Ele realmente é dono não só da casa, mas ele é dono da mulher, ele é dono da família, ele é dono do cachorro, ele é que manda a última palavra, ou às vezes a única palavra é a dele. Isso ainda acontece, né? E a gente consegue, como o Michael falou, graças a Deus, ver esse contraponto do espaço merecido que a mulher vem tendo na sociedade ocidental, né? E também no Brasil, especialmente aqui no Brasil, onde a gente consegue avaliar melhor isso. Então, segundo vocês, a gente consegue perceber os avanços das mulheres na sociedade e na igreja como um todo, né? Sem dúvida. Mas vocês não acham que ainda tem muitas mulheres que estão mais preocupadas com o corpo, com o cabelo, com a maquiagem, do que com o espírito? Na verdade, assim, quando eu faço essa avaliação, quando eu ouço algo nesse sentido, Anderson, não é só a mulher, né? Eu sempre analiso o homem e a mulher. Tem homens que também só estão preocupados com o corpo. Eu vejo uma outra, é uma abordagem que a gente pode fazer assim. A pessoa que ela só mostra, você tem perfis lá nas redes sociais, isso serve para o homem e serve para a mulher, que eles só mostram o corpo, certo? A pessoa que só mostra o corpo é porque ela não tem o que falar. Conteúdo. Não tem conteúdo, ela mostra o corpo. Isso serve para o homem, serve para a mulher. Ah, a mulher é objeto, mas tem um homem objeto também. Sim. Né? Então, infelizmente, aí são pessoas que não, como eu disse, ela não tem outra forma de se expressar a não ser criar muitas vezes um fake, porque muitos ou muitas a gente conhece pessoalmente, vai ver que sem filtro não é tudo aquilo. Ela, além de mostrarem só o corpo, ainda põe um filtro, né? O que é pior aí, então mostra do jeito que é, né? Mas é isso, é uma deficiência intelectual que essas pessoas têm, e a maneira delas se mostrarem é tirar uma foto do seu corpo. É lamentável, né, que isso ainda aconteça. E o que vocês acham assim Temos bastante mulheres da fé, né, na Bíblia. Ruth, Sara, até mesmo Maria, a mulher mais importante. Não podemos deixar nós como protestantes de tirar essa importância de Maria, né? Sim. Hoje, assim, tu acha que a mulher cristã, vocês acham que a mulher cristã, ela tá ela tem como base essas mulheres, assim, ela tá conseguindo ter elas como base para poder crescer, essas mulheres da Bíblia, no caso, né? Eu não sei como é que antigamente, como é que elas viam essas mulheres, né? Como mulheres uma sociedade, em geral, assim. O que vocês acham, assim? O que a gente pode considerar é o seguinte, né? Como eu falei, serve para o homem e serve para a mulher. Então nós nos espelhamos, claro, nos homens da Bíblia. E as mulheres de Deus, eu acredito que sim, Michael. Elas se espelham, ou deveriam se espelhar, nessas mulheres. E principalmente nesse tempo, né, que a mulher não era nem cidadã. Você imagina que nesse tempo antigo, cidadão era só homem, adulto, mulheres, crianças, não eram nem contabilizados no censo, né, da população. Então, olha que coragem dessas mulheres bíblicas que você citou. Isso é maravilhoso, né? Tem como colocar em prática isso, né? É fantástico, né? Porque os princípios estão lá, de coragem, de serviço a Deus, né? Os valores cristãos, até mesmo dentro do lar. Claro, sem dúvida nenhuma. E certamente a mulher, ela tem esse papel maravilhoso, né? Ela é maravilhosa nessa transmissão do sentimento, que é óbvio que ela tem essa sensibilidade muito mais aguçada que o homem. Qual é o maior desafio para a mulher contemporânea, analisando aí toda a conjuntura com relação à violência contra a mulher, que tem acontecido bastante, não somente nos lares que não tem o conhecimento da palavra, mas também nos lares seculares, né? Esse tema da violência doméstica é um tema que eu me debruço sobre ele, sabe, Anderson? E faz 2 anos que eu acompanho os números, que eu pesquiso, e ele é assustador. Ele é assustador porque, primeiro, ele revela um país violento. O Brasil é um país extremamente violento, como a gente conversou no último programa até, é o país que mais mata no mundo. Essa violência, ela é transferida para todas as áreas da sociedade. Para a violência doméstica também, certo?
Mas eu quero só fazer uma observação que é bem interessante. Dos casos de violência doméstica, 70% acontecem em casais heterossexuais, 30% em casais homossexuais. Então é um tema depois para a gente debater numa outra oportunidade, porque a violência doméstica ela tem esse viés da dominação ou da submissão, entendeu? Então ela não é só em relação entre o homem e a mulher. Ela atinge a todos ali no ambiente. Mas falando da violência contra a mulher, ou por exemplo, o Brasil é o quinto país em violência contra a mulher, tá? 13 mulheres são mortas todos os dias no Brasil. A cada 11 minutos uma é estuprada, né? Por quê? É um país violento, é um país que ainda tem a cultura do machismo, do patriarcado, existe essa valorização excessiva do corpo, da sexualidade, em detrimento do espírito, da vida, dos valores que um ser humano deve cultivar no relacionamento, né, com o seu próximo, independente da fé, independente da estrutura familiar. Então, esse tema da violência contra a mulher, ele é de uma ignorância da sociedade muito grande. Muito grande. Foi muito feliz a tua pergunta, tá? E o desafio da mulher contemporânea, eu creio que é não se deixar levar por modismos. Tá? Não, porque a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo, daqui a pouco a mulher está mal. O que eu tenho que fazer afinal? A mulher tem que entrar na política. Bom, 10% dos cargos eletivos no Brasil são de mulheres. Poderiam ter mais mulheres na política? Sim. Ela é obrigada a entrar? Não. Então é uma pressão também que se coloca, que na minha opinião não é esse o caminho. Eu gosto muito da frase que diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Deixe ela fluir, deixa a sociedade, os instintos dela direcionar para onde ela quiser, sem pressão, sem modismo. A gente vê aí, tipo, até na parte que é outra questão também, mas a parte da homossexualidade, é que tu vê que o negócio, a mídia, ela te ensina, né? Ela vai te moldando, vai te doutrinando, a forma que ela quer. Então a mulher ela já não tem mais pensamento próprio, ela tem um pensamento do que a mídia está colocando que ela tem que ser. A mulher ela tem que ser assim porque ela não pode se render ao homem. Mas a questão não é essa. Ninguém está dizendo que a mulher tem que se render ao homem. E aí a mídia vai moldando a mulher. Assim como vai moldando a sociedade de qualquer forma. Vai moldando a criança, desde criança e tal. E que nem tu falou o desafio da mulher, hoje, da mulher contemporânea. Eu digo na questão cristã, a mulher cristã. Eu acho que é a má interpretação da submissão. Eu acho que isso desde o começo, olha, e ainda continua. Na igreja é a má interpretação. Tu vê muitas cristãs interpretando da maneira errada e aí que vem o perigo, porque acabam vindo ideias de fora, né? Ideias de fora acabam perdi a palavra, infiltrando na igreja, e elas achando que aquele ideal é bíblico, sendo que não é. Sim, é uma má interpretação. Acaba com a harmonia que deve haver na família, né? Exatamente. Porque ela como eu falei, é o modismo. Não, você tem que buscar o seu espaço, mas ela às vezes nem para pensar qual é o espaço. Exatamente. Aí ela pensa que o espaço, então se eu contrapor a sociedade, se eu contrapor o homem, essas causas inúmeras, feministas, né? Que na verdade o feminismo, na sua essência, é a busca da igualdade e do respeito entre o homem e a mulher. Mas ele acaba tendo vieses, assim como outros temas, muito perigosos, muito sensacionalistas, muito radicais, né? A ponto da mulher ser, grupos de mulheres feministas realmente serem contra o homem, contra o casamento. Olha que interessante, isso é comprovado, as pesquisas trazem dados que pessoas que são casadas, o número de pessoas em depressão que são casadas é menor, o número de suicídio entre pessoas que são casadas é menor, e elas não são contra o casamento. Então, como eu disse antes, me preocupa o modismo, me preocupa isso que tu falou, é uma influência arquitetada e construída para acabar com a harmonia da relação entre o homem e a mulher. Família. Aí eu pergunto, a troco de quê? Quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso? Quem perde eu já sei. Sem dúvida nenhuma.
Quem perde Talvez a gente já seja sabe. Provérbios, capítulo 31, fala da mulher virtuosa. Acho que um dos grandes problemas para a mulher, que nem o Mike falou, é a questão da submissão e também não entender o verdadeiro valor da mulher. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá valor para a mulher. Porque a mulher tem diversos desafios com seu esposo, filhos, igreja, ministério, profissão. Em rápidas palavras, como resgatar e entregar valor para a mulher? Porque o que a mídia está fazendo é tirar o valor da mulher. Ela quer, a mídia prega que a mulher tem que ser praticamente igual ao homem. Isso é impossível, biologicamente é impossível ser igual. Sim. E eu acho interessante, desculpa, tá passando rapidinho. Eu acho interessante que a mulher da sociedade, tá? Fala em submissão, não, a mulher tem que estar por cima do homem, a igualdade, aliás, desculpa. Igualdade, tem que estar igualdade. Aí fazem umas letras de funk que bota a mulher lá pra baixo e elas acham bonito. Agora me explica isso. Não, olha, Palmas para o Michael, diretor. e acho bonito, bate palma, e aí quando tu vai falar em submissão da Bíblia, acha ridículo. Que o homem quer igualdade, mas quando faz um funk lá embaixo, a mulher lá embaixo, Tem um erro, acha bonito. tem um erro de interpretação. A submissão da mulher com relação ao marido é a mesma submissão de Jesus com relação a Deus. Então não é vergonhoso para Jesus se submeter a Deus, porque foi Forte. Porque foi imposto. Eita, É Deus que azul, criou, eita, entendeu? Digo. Mas essa questão da Podia igualdade, acabar agora. ela é, assim como outros vieses dessa questão da mulher e do homem, igualdade respeitando as diferenças. Fato. Certo? A Constituição traz isso. A palavra de Deus traz isso. Mas respeitando as diferenças. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas eu não consigo ver o futebol feminino. Porque eu creio que a mulher, a constituição física dela... Muito machista. É que ela não consegue reproduzir os mesmos lances com a mesma intensidade, Não te dá a mesma que emoção. muitas vezes, claro, é o que produz a emoção no futebol. A mulher não pode jogar futebol? Pode, se ela se sente bem, ok. Estou dizendo que eu não consigo. É que a gente não é obrigado a Acompanhar. gostar só por não Exatamente. ser feminino, não ser Machista? machista. Machista. Masculista, eu ia falar. Né? Errou! Sendo que tem outras atividades que são próprias da constituição física e da leveza que só uma mulher tem. E o homem não consegue atingir aquele mesmo resultado. Então, igualdade, respeitando as diferenças. E volto a dizer, respeitando o que a mulher quer fazer. Assim como o homem quer fazer. Se tem um casal onde a mulher trabalha fora e o homem cuida da casa e assim eles vivem em harmonia, que bom que é assim. Que bom que é assim. Mas a transformação social ela é enorme. Né? Se a gente pensar que antes da Revolução Industrial, como é que as famílias viviam? Elas viviam na terra, não era assim? Os filhos trabalhavam, o pai com os filhos, mas todos viviam ali diariamente, o dia inteiro, eles viviam no mesmo espaço. Com a Revolução Industrial, o homem sai de dentro de casa e ele vai trabalhar na fábrica. Então aí começa uma grande transformação social. E essa transformação vai acontecer de forma cada vez mais acelerada. Mas eu, não só por ser cristão, mas por analisar e por observar o contexto social, eu acredito na família tradicional, do homem, da mulher, formando um só corpo, sob as leis de Deus e os princípios bíblicos. Isso é inegável. A saúde física e mental e emocional para a sociedade, quando isso acontece. Realmente ainda há muito que se fazer, há muito trabalho para as mulheres, está melhorando bastante, né? Mas os desafios ainda são grandes para as mulheres aí, mulher tanto cristã como não cristã, né? Da sociedade brasileira aí. No início desse século 21. Ainda vai longe ainda o tema? Fala. E tem sempre aquele dilema, né? Pô, a gente não consegue entender as mulheres, né? O que elas querem? O que elas não querem? O Oscar Wilde ele disse o seguinte, que as mulheres existem para que nós as amemos, não para que nós as compreendamos. Ó, é nós, viu? Vambora, é nós com a mulherada. Depois dessa eu vou embora, hein? Tá? Se a gente não arranjar uma varoa... Se a gente não casar com uma dessa aí, olha, meu Deus. Eu vou embora depois dessa. Fala, Jeová.
que vocês acham sobre os desafios da mulher contemporânea no início desse século XXI? Deixa aí nos comentários aí embaixo. Curta, compartilha, meu filho. Like. Valeu, até o próximo programa. Tchau. Tchau, Bárbara. Valeu pela participação. Só uma risadinha de fundo. Vocês estão concordando, porque eu sou aquela pessoa que eu não gosto de feminismo. É que ele se desvirtuou. Tá muito machista. Tá muito mais.